Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou gravar a nossa aula da quarta semana. É a primeira aula de língua portuguesa da quarta semana. Lembrando que lá no canal não está a primeira, segunda e terceira aula. Acho que é 8, 9, 10 e assim por diante. Está tendo uma sequência numeral. Beleza? Na nossa aula da quarta semana, nós vamos dar sequência ao livro didático. Nós estamos lá na página 35 do livro didático. Mas qual livro ainda? Não sei, professora. Esse livro aqui. Se vocês pegaram o material agora, é esse livro aqui também, tá? Lá na seção práticas de reflexão sobre a língua, no finalzinho da página, nós vamos trabalhar o verbo e suas flexões. Suas flexões é a maneira como o verbo se flexiona. Nós estamos estudando bastante o verbo no modo imperativo. O nosso foco é esse por enquanto. Nós vamos retomar esse assunto no CA, na próxima aula, inclusive, na segunda aula da semana 4. O verbo no imperativo, ele tem alguns exercícios, né? Na questão da 21, está dizendo o seguinte: receitas, regras de jogo, manuais de instrução são textos instrucionais que têm a intenção de orientar o leitor a fazer alguma coisa, desde um doce gostoso a como jogar um jogo ou instalar um produto, que foi o que vocês analisaram nos primeiros textos dessa unidade. Por exemplo, leia o fragmento de um passo a passo para fazer um robô com uma sucata. Grife as palavras que indicam as ações que devem ser realizadas pelo leitor. Aqui nesse passo a passo vocês vão grifar as ações. Ou seja, se é um texto instrucional, são verbos no imperativo. Quais são os verbos no imperativo mesmo? São aqueles que indicam um pedido, uma ordem ou um conselho. Primeira questão. Encape uma caixa de sabão em pó com papel laminado. Qual que é a ação verbal dessa oração? Qual que é a ordem? Qual que é o pedido que está sendo pedido ali? Qual que é o pedido que está sendo pedido nessa instrução? Tá? Então vocês vão sublinhar, grifar os verbos, as ações verbais. Mas o que são verbos? As palavras utilizadas para construir ações fazem parte da classe dos verbos. Ações e estado, né? Nesse caso, nós estamos estudando os verbos enquanto ação. Quando eu digo estado, é o estado do sujeito. Ele está feliz. Está é um estado, não é uma ação do sujeito. Ele não realizou essa ação de estar feliz. Ele simplesmente está. Mas esse é outro caso. Nós estamos trabalhando os verbos nocionais, que são os verbos de ação, que nós vamos trabalhar nessa unidade. Beleza? Então, na página 36. Na página 36 tem a questão 22 e 23. Para isso, vocês têm que se atentar ao box do lado, que diz o seguinte: você reparou que ao mudar o sujeito foi necessário mudar também a forma verbal? Isso acontece frequentemente. Então, numa oração, o sujeito nem sempre está flexionado da mesma maneira ou na mesma pessoa. Como é o exemplo? Como é o exemplo que está no livro didático no box cinza aqui? Eu peço que vocês voltem amanhã. Hoje ele está na filial do Recife. Vocês percebam que tem o sujeito eu e ele, né? Eles não estão na mesma pessoa. Eles são flexionados em pessoas diferentes. Então pode acontecer isso muito na oração, tá? Na questão 22, releia esta oração. Estas orações retiradas do texto sobre a criação do jogo Batalha Naval e faça atividades propostas. Essa oração 1 e 2 foram retiradas daquele texto lá que vocês analisaram na semana 3. Questão A. Que ações são realizadas nas frases 1 e 2? E quem as realiza? As ações que são realizadas, vocês têm que retirar os verbos. Quais são os verbos dessas frases? E quem realiza essas ações? Por exemplo, na questão 1, soldados russos criaram o jogo na Primeira Guerra Mundial. Qual é a ação? Qual é a ação realizada nessa oração? Coloquem lá, bem bonitinho. Questão B. As frases 1 e 2 falam de ações relacionadas ao passado, presente ou futuro. Se eles criam... não posso contar a resposta não. Essas ações estão no passado, no presente e no futuro. Tem que prestar atenção que a M é passado e a OT é o futuro, tá? C. Reescreva a frase 2 para transmitir as ideias de tempo presente e tempo futuro. Faça as alterações necessárias. Vocês vão escrever a frase 2 como se ela acontecesse no presente ou no futuro, mas para isso precisa de algumas alterações. Letra D. Na escrita, os verbos permaneceram inalterados ou sofreram alterações devido à mudança de tempo. Eles devem sofrer alterações, né? Quais alterações será que sofreram? A questão E está relacionada às pessoas do discurso, que é o box que eu acabei de falar. Como que ficaria a frase 2 se fosse dita por
for um dos jogadores. Se alguém falasse essa frase, como ela ficaria escrita? Questão 23, página 36. Releia esse trecho do texto 2. Cada jogador atira 3 tiros sobre a esquadra adversária, referindo-a às respectivas coordenadas dos tiros, linha e coluna. O adversário deve referir o resultado de cada tiro, informando se acertou ou não e em que. Letra A. Se houvesse mais de um jogador e mais de um adversário, como ficariam as formas verbais? Atira e deve referir. Aí ficaria no plural. E como seriam escritas no plural essas formas verbais? Então, a partir disso, faça a questão B e C, que também vai falar da questão da pessoa, do singular ou do plural. Na questão 24, veja abaixo o verbo jogar flexionado no pretérito, ou seja, no passado. Tem várias formas de flexionar, isso nós vamos ver no CA. Joguei muito batalha naval na infância, jogaste muito batalha naval na infância, jogou muito batalha naval na infância, jogamos muito batalha naval na infância, jogaste muito batalha naval na infância e jogaram muito batalha naval na infância. Vocês já estudaram os tempos verbais, né? Nós vamos rever isso no CA, não esqueçam disso, eu estou falando várias vezes porque se ficar vago, essa matéria toda lá tem especificamente na hora de trabalhar no CA. Na questão A, nas frases o sujeito não está explícito, isso prejudica o entendimento? É possível saber que realizou a ação de jogar? Explique sua resposta. Na língua portuguesa, o sujeito pode ser oculto, certo? O sujeito oculto é quando o sujeito está lá, mas não está escrito, mas ele está lá. É possível identificá-lo. Isso atrapalha vocês na compreensão dessa frase? Quem seria o sujeito dessas orações? Então, responda aí, tá? Questão B. Considerando o quadro acima, responda. Na norma padrão da língua portuguesa, é necessário indicar sempre o sujeito correspondente a cada forma verbal? Justifique sua resposta. Não, né? Nós já estudamos os tipos de sujeitos. São o sujeito culto, sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado. Nem sempre o sujeito está explícito na oração. Em quais casos, né? Então, é necessário sempre mostrar o sujeito? Não é. Ali no box tem algumas curiosidades. A gente fala assim: em muitas regiões do Brasil, não se usa o pronome tu na língua escrita, nem na língua oral. O pronome vós, por sua vez, é empregado em situações extremamente formais. Para representar esses fatos, há um quadro de pronomes alternativo à norma padrão. Observe como fica a conjugação do verbo atirar no presente e no indicativo. Tá? Vocês vão usar esse quadro para fazer uma questão mais para frente. Então, primeira coisa: eu, você, ele, nós, a gente, vocês e eles. Percebam que muitas vezes nós usamos a gente no lugar de nós. Então, ali foge um pouco da norma padrão. Está na norma coloquial, a forma coloquial da língua. Mas é certo, não é errado falar assim, não. Eu atiro, você atira, ele atira, nós atiramos. A gente atira, vocês atiram e eles atiram. Percebam aí que nós falamos mais a gente atira do que nós atiramos, né? Fica mais bonito, nós atiramos. Mas nós falamos assim, a gente atira. Na questão C, em diversas situações, um falante utiliza uma variedade não padrão. Observe essas formas que ocorrem na língua portuguesa brasileira, especialmente na linguagem coloquial. Aí vai entrar a maneira como a gente fala realmente. Vamos lá? Eu jogava muita batalha naval na infância. Você jogava muita batalha naval na infância. Ele jogava muita batalha naval na infância. A gente jogava, vocês jogavam e ele jogava. E assim por diante. Isso na página 37. A partir disso, na página 38, vocês vão responder a seguinte questão. Nessa variedade não padrão, ou seja, coloquial, informal, se o sujeito ficar oculto, é possível reconhecer quem praticou a ação? Explique sua resposta. Nesse caso, o sujeito não está marcado com pessoa, então é mais difícil reconhecer quem praticou a ação, tá? Compare o sentido das 3 frases a seguir e faça as atividades 25 a 26. Essas atividades eu vou deixar vocês fazerem sozinhos, tá? Vocês vão ter que pensar um pouquinho também. O professor está explicando tudinho para vocês, mas na live eu continuo. Então, a questão 25, 26 e 27, fazer sozinhos. E vamos para a questão 28 da página 39. Com base nas atividades anteriores, preenche as lacunas com as palavras do quadro. Aí vocês vão preencher o seguinte, vão usar cada palavrinha que se encaixa ali. Por exemplo, verbo classe de palavra que se flexiona em tempo, pessoa e número. E modo para indicar ações. A flexão de tempo situa ações no presente, passado ou futuro. E assim por diante. Já dei 2 respostas, o resto é com vocês.
Ali no imperativo, nós temos dois casos, né? Que nós vamos entrar ali. Sempre quando tem uma flechinha, né? Essa flechinha é porque vocês têm que realizar a leitura do box. Então aqui é o caso do imperativo. Existem duas formas, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. O negativo leva a palavra não. Vamos lá então? Não se conjuga na primeira pessoa uma regra do imperativo. Eu não dou uma ordem para eu mesma, para mim mesma. Não dou. A gente sempre dá para a segunda pessoa, a partir da segunda pessoa. Então não existe a primeira pessoa no modo imperativo. Informação importante. Veja o verbo divulgar conjugado no imperativo afirmativo e no imperativo negativo. Então fica assim, não se conjuga na primeira pessoa a partir da segunda pessoa. Qual é a segunda pessoa? Você. Divulga, tu divulga. Você divulga. Nós divulguemos. Vós divulgai. Vocês divulguem. Beleza? Você está indicando uma ordem, pedindo um conselho. Imperativo negativo tem o não. Não de negativo, né? Tu não divulgues, você não divulgue, nós não divulguemos, vós não divulgueis e vocês não divulguem, tá? Tranquilo, né? Aí nós vamos entrar lá na questão dos verbos regulares. Os verbos regulares são aqueles que não mudam a radical na conjugação. As três conjugações verbais, ali que está dizendo no quadro, pede uma explicaçãozinha aqui. As três conjugações verbais são ar, ir. Ar, ir. Verbos terminados em ar, ir. Três conjugações. Ar, primeira conjugação. Segunda conjugação. Ir, terceira conjugação. Na questão 29. Na letra A. Você conhece o verbo mensurar? Se vocês não conhecem, vocês vão pegar o dicionário de vocês e vão pesquisar o significado, tá? Pesquisa seu significado e coloca ali. Letra B. Sabendo que o verbo mensurar é regular e semelhante na conjugação, por exemplo, furar, conjugue no presente do indicativo. Como que ficaria o verbo mensurar no presente do indicativo? Nós vamos usar os pronomes, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Então fica eu mensuro, tu mensuras. E agora é com vocês. Letra C. Escreva uma frase empregando o verbo mensurar no presente do indicativo. Depois de vocês conjugarem ele, vocês podem até pesquisar na conjugação. Na pesquisa vocês estarão aprendendo, certo? Tranquilo. Ali na página 40 do livro didático, nós vamos entrar no modo imperativo. E aqui diz o seguinte, leia o seguinte texto instrucional e realize as questões 30 a 34. Vocês vão realizar a leitura desse texto. Esse texto é instrucional como as receitas, as regras de jogos, e os textos que dizem instruções para usar algo, ele é igual àqueles textos que nós trabalhamos. Quem vai realizar a leitura vão ser vocês, porque eu quero que vocês interpretem. Primeira coisa, preste atenção que nesses textos predomina o verbo imperativo, negativo ou afirmativo. Isso que vocês têm que prestar atenção, tá? Nesse texto. Depois de vocês realizarem a leitura desse texto instrucional, crianças e adolescentes naveguem protegidos, vocês vão fazer a questão 30, 31, 32 e 33 da página 40. E a 34 da 41, ok? Ali na 41 tem uma questão de ortografia que nós vamos retomar no CA. Mas presta atenção no quadro, naquele quadro que está na questão B. Na página 41, o quadro da questão B. Esse quadro vai mostrar como que usa seus verbos terminados em isar com S e isar com Z. Completa o quadro abaixo para conhecer a origem de alguns verbos. Lembrando que eu estou dando uma espécie de spoiler, né, da matéria, que nós vamos nos aprofundar no CA. Os verbos que têm analisar o S na última sílaba, né, eles permanecem. Aqui está pedindo a palavra que deu origem, não é isso, né, a resposta. Mas percebam que analisar, ele surgiu da palavra análise, né? E análise tem S na última sílaba. S-E, né? Análise. Quando tem S na última sílaba, o verbo permanece com S. Pesquisa, né? O pesquisar surgiu da palavra pesquisa. E pesquisa tem S na última sílaba, S-A, né? Usar S-A, tem som de Z, mas é S. Quando no substantivo, na última sílaba, tem S, o verbo permanece escrito com S, ok? E o resto escreve com Z. Essa é uma regrinha bem legal para vocês não se confundirem e sempre acertarem.
Mas como disse, nós vamos entrar mais nessa questão lá no CA. Canalizar surgiu da palavra canal. Canal não tem S na última sílaba, então permanece com Z. Tranquilizar surgiu da palavra tranquilo. Tranquilo não tem S na última sílaba, tem o lo. Não se escreve com S, porque não tem S na última sílaba, se escreve com Z. Legal essa regrinha, né? Vocês vão entender melhor nas próximas atividades do CA. Beleza? Depois dessa explicação, vocês vão responder a 41 e o comecinho da página 42, a questão 36. Então, retomando aqui, o que vocês têm que responder? O que vocês têm que responder? Desde a página 35 até o comecinho da página 42, vocês têm que fazer as atividades até a live, tá bom? Então, aguardo vocês para a próxima aula. Tchau!